A planície aluvial, vasta e ofuscante, estende-se entre o deserto implacável e o abraço incerto dos rios gêmeos. Este território, conhecido na posteridade como Mesopotâmia, não era apenas um celeiro pródigo, era um cadinho geopolítico. Aqui, a sobrevivência demandava uma dualidade quase paradoxal, a paciência meticulosa do agricultor e a ferocidade intransigente do guerreiro. Um mundo moderno costuma reverenciar esta terra como berço da escrita cuneiforme, das primeiras cidades moradas e dos códigos de leis, focando na sua capacidade de gerar abundância. Contudo, essa narrativa está incompleta. A verdadeira fundação da grandeza mesopotâmica não residia apenas dos grãos colhidos, mas na determinação férrea necessária para defender cada palmo de solo fértil da invasão constante da própria natureza volátil da região. A fragilidade do ecossistema, onde inundações súbitas podiam destruir a colheita de um ano e a areia movediça ameaçava engolir aldeias inteiras, impunha uma disciplina brutal. Essa disciplina, manifestada primeiramente na engenharia civil das barragens e canais, transmutou-se inevitavelmente da engenharia militar. As civilizações que emergiram deste solo, e de forma proeminente os caldeus, entenderam que o domínio da água e da terra era inseparável do domínio da guerra. Eles não eram apenas guardiões de uma civilização, eram seus defensores mais obstinados. O olhar sobre os caldeus, muitas vezes reduzido ao brilho tardio do Império Neobabilônico, deve ser reajustado para reconhecer a origem de sua tenacidade. Eram um povo do pântano e da estepe, acostumado à vida nas margens turbulentas, onde o saque e a emboscada eram tão comuns quanto a semeadura. Esta proximidade com o ambiente hostil forjou uma casta cuja resiliência não era teórica, mas prática e sangrenta. Seus assentamentos, erguidos em meio a conflitos endêmicos, transformaram-se em baluartes naturais. A sua estrutura social e política não podia se dar ao luxo da passividade, a liderança era medida pela capacidade de proteger os recursos escassos e de retaliar com vigor. A jornada a ser percorrida agora não busca apenas catalogar as ruínas ou decifrar os tijolos cozidos, mas sim ouvir o eco silenciado dos exércitos que cruzaram essas paisagens. É o estudo da logística militar adaptada a um clima que poderia matar um exército desavisado em dias, e das estratégias que transformaram os vastos espaços abertos em campos de batalha calculados. O que se revela é um povo que, para sobreviver, não se contentou em apenas administrar a fertilidade, eles a militarizaram. O clamor da batalha na Mesopotâmia não era um desvio da civilização, mas uma de suas expressões mais puras e vitais. A astúcia necessária para prever o movimento do rio era a mesma que ditava o cerco de uma cidade inimiga. É nesta intersecção do deserto com o rio, da areia com a argila, que o espírito guerreiro caldeu se cristalizou. Eles se moveram de uma tribo marginalizada para os arquitetos de um império que desafiou as potências estabelecidas. Este percurso épico, forjado sob o sol inclemente, oferece uma lição brutal sobre a fundação do poder. A colheita só floresce sob a sombra protetora do escudo. O legado que persiste, não apenas em documentos históricos, mas nas próprias ruínas fortificadas, clama por uma reavaliação. Sua bravura não foi uma nota de rodapé histórica, foi o alicerce sobre o qual ergueram seus reinos de bronze. A investigação que se segue rastreará a anatomia desse espírito marcial, desvendando as táticas, a engenharia e a ideologia que permitiram aos caldeus não apenas resistir, mas dominar. A vida na planície forçava uma adaptação imediata. Enquanto outras culturas podiam contar com barreiras naturais de montanhas ou florestas densas, a Mesopotâmia oferecia apenas a horizontalidade aberta, vulnerável a ataques de todas as direções, dos elamitas a leste, dos hititas e arameus ao norte e oeste. Para os caldeus, a defesa era uma questão de mobilidade rápida e fortificação estratégica em pontos de controle fluvial. O exército caldeu, portanto, desenvolveu uma estrutura notavelmente adaptada ao ambiente. Não era apenas uma força de infantaria pesada, mas uma máquina logística capaz de sustentar-se em marchas longas e secas. A cavalaria, embora inicialmente limitada, tornou-se crucial. O uso de camelos, e posteriormente, de cavalos robustos, permitia a cobertura rápida de distâncias vastas e a execução de táticas de ataque e retirada, essenciais contra inimigos mais numerosos ou mais lentos. O suprimento de água era a espinha dorsal de qualquer campanha militar bem-sucedida.
Os registros cuneiformes sugerem um sistema complexo de depósitos de água subterrâneos e o uso eficiente de odres e poços temporários, garantindo que a força humana e animal pudesse operar longe das margens dos rios por períodos prolongados. Mas o verdadeiro teste da engenharia militar caldeia residia na guerra de cerco. A Mesopotâmia era uma terra de cidades-estado moradas, construídas com tijolos de barro cozido, que podiam resistir ataques frontais por meses. A tradição babilônica, herdada e aperfeiçoada pelos caldeus, focava na demolição metodológica. Não se tratava apenas de força bruta, mas de ciência aplicada à destruição. Eles eram mestres no uso de arites maciços, muitas vezes cobertos com peles de animais para protegê-los do fogo defensivo. Essas máquinas eram transportadas em peças e remontadas no campo, um testemunho da capacidade de organização e da perícia técnica de seus engenheiros. Mais do que os arietes, a tática que selou muitos destinos foi a construção de rampas de cerco e torres móveis. O terreno plano facilitava a movimentação dessas estruturas imponentes. Tijolo após tijolo, os caldeus elevavam o solo, criando uma inclinação gradual que permitia que suas tropas chegassem ao nível do topo das muralhas inimigas, anulando a vantagem defensiva. Esse processo, lento e laborioso, exigia uma persistência que refletia a sua própria luta contra o ambiente. A paciência da construção de canais, que levou à prosperidade, era a mesma que levava à destruição das fortalezas inimigas. O suor que irrigava a terra também era o suor vertido na construção das máquinas de guerra. O armamento caldeu era uma mistura eficiente de tradição e inovação. O arco composto, uma arma de longo alcance devastadora, permitia que escaramuçadores infligissem danos significativos antes do engajamento corpo a corpo. Na linha de frente, a infantaria utilizava lanças curtas, escudos de couro reforçado com bronze e machados de batalha, adequados para o combate apertado nas brechas abertas das muralhas. O bronze afiado não era apenas um instrumento de morte, mas um símbolo de status e de lealdade ao império. Cada peça de equipamento era um investimento caro, refletindo a valorização da força militar como garante máximo da riqueza agrícola. A orderização da tropa era rigorosa. Disciplina e coordenação eram vitais para manter a coesão sob o calor escaldante ou em meio ao caos da batalha. O ritmo cadenciado das marchas, um som familiar nas estepes, era mantido por oficiais experientes, garantindo que o avanço fosse metódico e intimidador. Esta não era uma milícia reunida às pressas, era um exército profissional, forjado em gerações de conflito, cujo treinamento incluía não apenas o manejo das armas, mas também a sobrevivência no deserto e a leitura dos sinais da natureza. A astúcia, a habilidade de enganar e surpreender, era mais valorizada do que a mera bravura temerária. A ascensão caldeia não pode ser compreendida sem reconhecer a simbiose entre o poder militar e a legitimidade religiosa. Na visão mesopotâmica, a prosperidade do reino era um reflexo direto da aprovação divina. Um exército vitorioso era, portanto, a manifestação terrena da vontade dos deuses, particularmente de Marduk, o patrono de Babilônia. Essa ideologia fornecia uma justificação inabalável para a agressão e a conquista. O rei não era apenas um líder militar, era o pastor escolhido para proteger a ordem cósmica, e a guerra era um instrumento para restaurar essa ordem sempre que ela era ameaçada por inimigos estrangeiros ou pela anarquia interna. Essa crença se manifestou plenamente durante o período do Império Neobabilônico, sob figuras como Nabucodonosor II, cujo reinado se tornou o ápice dessa fusão de poder. O monarca não era apenas um general competente, ele era o arquiteto que investiu os despojos da guerra na reconstrução de Babilônia, transformando-o em uma metrópole cuja beleza e fortificações serviam como um testemunho físico da força do exército. As muralhas de Babilônia, maciças e duplas, não eram apenas estruturas defensivas, eram um símbolo de invencibilidade militar, erguidas para projetar uma imagem de segurança absoluta. A crueldade estratégica empregada pelos exércitos caldeus, notavelmente documentada em suas campanhas contra Judá e Tiro, servia a um propósito mais profundo do que a simples vingança. Era uma política de terrorismo de Estado destinada a quebrar a vontade de resistência de futuros adversários. A deportação em massa de populações inteiras, embora logística e politicamente custosa, tinha o efeito de desestabilizar as regiões conquistadas e de fornecer mão de obra e talentos especializados para o centro do império. O medo, tanto quanto o bronze afiado, era uma arma.
O contraste entre a extrema violência do campo de batalha e o refinamento intelectual das cidades mesopotâmicas é notável. Enquanto o guerreiro caldeu estava sujo de pó e sangue, os sacerdotes astrônomos de Babilônia estavam aprimorando a matemática, mapeando os céus com uma precisão inédita. Essa dicotomia revela a verdadeira complexidade da civilização caldeia. Eles financiaram o estudo das estrelas e a construção de zigurates com os tributos extraídos através da força militar. A resiliência que lhes permitiu suportar o clima hostil era a mesma que lhes permitia manter uma ordem social e imperial sofisticada por séculos. A análise das rotas de suprimento e das campanhas sugere que os caldeus possuíam uma inteligência estratégica superior à de muitos de seus contemporâneos. Eles compreendiam a importância da diplomacia e da aliança, usando a ameaça de seu poderio militar para garantir tratados favoráveis e para isolar inimigos antes do ataque. O uso eficiente de espiões e informantes, infiltrados nas cortes rivais, fornecia uma vantagem crucial, permitindo que os generais caldeus antecipassem movimentos e fraquezas. A guerra, para eles, era menos uma série de confrontos casuais e mais um jogo de xadrez em escala imperial, jogado com paciência e precisão implacável. Essa mentalidade de guerra constante moldou profundamente a própria identidade nacional. O jovem caldeu era ensinado desde cedo a valorizar a força física, a obediência e o conhecimento tático. A vida militar não era apenas uma carreira, era uma vocação honrada, muitas vezes necessária para a sobrevivência econômica e social. A honra do território, o orgulho de pertencer a uma entidade que dominava a paisagem, era um motor poderoso que sustentava a determinação em cada olhar dos soldados marchando para a batalha. Ao rastrear a jornada dos caldeus, desde as tribos que lutavam pela sobrevivência nas margens dos rios até o comando de um império que redefiniu o Oriente Próximo, a conclusão central emerge com clareza cristalina: o ambiente não apenas permitiu, mas exigiu a militarização da vida. Onde o deserto encontrava a água, a força e a astúcia eram, de fato, mais vitais que a colheita isolada. A Mesopotâmia fértil era um prêmio demasiado valioso para ser defendido apenas pela oração ou pela diplomacia fraca. O legado que ecoa nas ruínas de tijolos de barro cozido, hoje varridas pela areia e pelo tempo, não é apenas o de uma notável engenharia agrícola ou astronômica. É a história de um povo que soube ler a crueldade da natureza e a traduziu em uma doutrina militar implacável. Eles demonstraram que a resiliência não é uma qualidade passiva, mas uma força ativa, capaz de transformar o solo inóspito em baluartes de defesa e plataformas de ataque. A arquitetura de seus fortes, a organização de seus exércitos e a persistência em seus cercos são testemunhos silenciosos dessa verdade. A determinação em cada olhar daqueles guerreiros, capturada na iconografia e preservada nos registros de seus inimigos aterrorizados, reflete a consciência de que a civilização é um empreendimento frágil. Ela requer constante vigilância e uma disposição inabalável para lutar por seu sustento. O berço da civilização, ao final, era também uma forja de guerreiros, onde o fogo da necessidade transformou a argila em metal. A compreensão moderna da história humana tende a separar os feitos culturais dos atos de guerra, mas do contexto mesopotâmico, eles eram inextricavelmente ligados. A prosperidade de Babilônia era um subproduto direto da capacidade dos exércitos caldeus de garantir rotas comerciais, de impor tributos e de manter a estabilidade regional através da força coercitiva. O brilho austero de seus impérios era alimentado pelo clangor do bronze afiado e pelo ritmo cadenciado das marchas que conquistaram e defenderam o território banhado pelos rios gêmeos. A jornada épica dos caldeus, embora terminada pela inevitável sucessão de impérios e pela chegada de novos conquistadores, permanece como um estudo profundo sobre o espírito humano sob pressão extrema. A capacidade de construir um reino duradouro em uma terra de extremos, exigindo coragem para dominar não apenas os elementos, mas também os vizinhos ambiciosos, é a fundação de seu mito duradouro. O território, que os obrigou a serem agricultores para sobreviver, os forçou a serem guerreiros para perdurar. E assim, nas ruínas esquecidas, a bravura caldeia não é um mito, mas a prova de que mesmo o ambiente mais inóspito pode, de fato, forjar o espírito mais valente, deixando um legado de força que o tempo não consegue apagar. Não bastava apenas marchar. A sustentação de um exército imperial exigia uma burocracia militar que fosse tão eficiente quanto a habilidade tática de seus generais.
Os escribas, frequentemente percebidos como meros contadores civis, desempenhavam um papel fundamental nas campanhas, transformando-se em contadores de guerra. Eles eram responsáveis pelo registro meticuloso do consumo de cevada, pela calibração das rações de óleo e pelo rastreamento das cabeças de gado destinadas ao suprimento de carne, além da manutenção de inventários de armas e equipamentos de cerco. O papiro ou as tabuletas de argila tornavam-se, assim, o mapa de batalha logístico, determinando a viabilidade, o tempo de duração e a profundidade de um avanço. Considere, por exemplo, como a Farin calcular a taxa de desgaste de um comboio de carroças poderia condenar uma divisão inteira à fome ou à sede nas vastas e secas extensões da Síria. A precisão administrativa, neste contexto, era uma forma vital de inteligência militar, tão crucial quanto a velocidade dos carros de guerra. Em uma análise mais aprofundada, percebe-se que a arquitetura defensiva caldeia evoluiu substancialmente além da simples justaposição de tijolos. O uso engenhoso dos muros em casa-mata, uma técnica onde duas paredes paralelas eram erguidas e ligadas por compartimentos transversais, demonstra um conhecimento avançado de engenharia estrutural. Tais cavidades eram propositalmente preenchidas com entulho, terra ou tijolos soltos para absorver o impacto destrutivo dos arites inimigos. Essa defesa não apenas aumentava dramaticamente a resistência física, mas também criava corredores internos de patrulha, depósitos escondidos e plataformas elevadas para atiradores. Consequentemente, a construção de fortalezas ao longo de rotas estratégicas, como aquelas que ligavam o Vale do Eufrates ao Levante, transformou a própria paisagem em uma rede de controle. Estes pontos não eram meros locais de descanso, eram nós fortificados onde a água era armazenada em cisternas subterrâneas maciças e onde guarnições permanentes garantiam a segurança ininterrupta das linhas de suprimento imperiais. A logística, portanto, era menos sobre improviso e muito mais sobre a manutenção de uma infraestrutura permanente. Outra camada crucial de entendimento reside no papel da água, não apenas como fonte vital, mas como principal via de transporte militar. Os rios Tigre e Eufrates atuavam como as autoestradas naturais do Império. O exército caldeu dependia intensamente de embarcações fluviais para o transporte de materiais pesados, madeira, metais brutos e, crucialmente, peças volumosas de máquinas de cerco que seriam proibitivas de mover por terra. Embarcações de fundo chato e barcaças reforçadas, projetadas para navegar em águas com profundidade e correnteza variáveis, permitiam que as forças se movessem com uma rapidez e uma capacidade de carga que a cavalaria terrestre jamais poderia igualar. Essa guerra ribeirinha, essencialmente logística, transformava os braços dos rios em linhas de frente móveis, sendo absolutamente crucial para campanhas contra cidades insulares ou para o domínio dos redutos pantanosos do sul, onde a infantaria tradicional se mostrava vulnerável. A sofisticação da guerra estendia-se também aos aspectos psicológicos, mas de uma maneira calculada que ia além do mero terror. A exibição ostensiva da maquinaria de cerco e o desfile de prisioneiros em grilhões diante das cidades ainda não conquistadas eram atos de propaganda cuidadosamente orquestrados. O objetivo era corroer a moral do inimigo antes do primeiro golpe, transmitindo a certeza matemática de que a resistência era fútil contra a organização e o poderio técnico do Império. Esta guerra de nervos era apoiada pela inteligência de campo. Agentes e mercadores espalhavam rumores sobre a inevitabilidade da vitória caldeia, minando a confiança dos governantes locais em suas alianças ou na lealdade de suas próprias tropas. Contudo, o alicerce real que sustentava essa máquina de guerra de longa duração repousava sobre a lealdade e a profissionalização do corpo de combatentes. O serviço militar não era meramente um dever cívico temporário, era um contrato social profundamente enraizado com o Estado. Veteranos e oficiais de destaque frequentemente recebiam o ilku, uma forma de concessão de terras ou de bens estatais em troca de serviço militar contínuo e hereditário. Esse sistema de feudos militares criava uma classe de guerreiros cuja prosperidade estava diretamente e permanentemente ligada ao sucesso e à expansão imperial. A motivação ultrapassava o saque imediato, era o estabelecimento de um futuro seguro e honrado para a família, fundado na manutenção da ordem e na força protetora do cetro real. Consequentemente, o soldado caldeu lutava com uma ferocidade possessiva, defendendo não apenas o rei ou os deuses, mas a própria terra que lhe havia sido concedida em reconhecimento à sua bravura.
Tal estrutura garantia que a fonte de mão de obra militar não fosse apenas vasta, mas intrinsecamente motivada e treinada. Refletindo sobre esta jornada até agora, a paisagem mental que se desenha não é a de um mosaico de eventos isolados, mas sim a de uma tessitura complexa onde os fios da necessidade e da ambição se entrelaçaram para formar um tecido social inquebrantável. Percebe-se que a dureza do ambiente, aquela interface implacável entre o vasto deserto e a dádiva dos rios, não foi um mero pano de fundo geográfico, funcionou como um catalisador para a própria essência do poder caldeu. Não se tratava de uma opção pela belicosidade, mas de uma resposta obrigatória, forjada na compreensão de que o controle sobre o fluxo vital, seja ele a água ou a riqueza que dela emanava, exigia uma defesa tão organizada quanto o próprio sistema de irrigação. A astúcia que permitia a leitura dos céus para prever as inundações encontrou sua contraparte pragmática na antecipação dos movimentos do inimigo, uma simetria que unia o erudito ao guerreiro. A convergência dos fatores examinados revela que a força militar caldeia transcendeu a mera superioridade tática no campo de batalha. Ela se manifestou como uma filosofia de Estado, uma doutrina em que a excelência logística e a engenharia eram tão importantes quanto a bravura individual. A persistência demonstrada no cerco, a paciência metodológica para desmantelar defesas maciças, ecoa a mesma perseverança necessária para domesticar o rio e assegurar a colheita em terras voláteis. Assim, a máquina de guerra não era um apêndice da civilização mesopotâmica, mas o seu motor de propulsão e o seu escudo protetor, garantindo que o ciclo de prosperidade, frágil por natureza, pudesse ser mantido através da coerção e da ordem imposta. O investimento em infraestrutura defensiva e nas linhas de suprimento fluvial, longe de serem gastos supérfluos, configuravam a única apólice de seguro duradoura contra o colapso e a anarquia. Ao considerarmos o peso destas implicações, torna-se evidente que a estrutura de poder caldeia se sustentava em pilares cuidadosamente alinhados: a legitimidade divina, a sofisticação administrativa e a eficácia intransigente das suas forças armadas. O entrelaçamento desses elementos criou um sistema em que o sucesso bélico validava a autoridade religiosa e, por sua vez, financiava o aparato estatal que sustentava a máquina militar. É um ciclo virtuoso de domínio, onde o medo incutido nos adversários permitia a expansão do controle e a captação de recursos necessários para perpetuar a hegemonia. Esta interdependência estabelece uma distinção crucial. O povo caldeu não apenas reagia aos ataques, mas proativamente construía um ambiente de segurança através da demonstração de seu poderio, utilizando o terror psicológico como uma extensão fria e calculada de suas armas de bronze. A jornada pelos estratos da estratégia e da organização caldeias conduz-nos a um patamar de reconhecimento mais profundo da natureza da fundação imperial. O que em outras épocas poderia ser interpretado como simples ambição territorial, aqui se revela como uma necessidade estrutural para a manutenção de uma sociedade complexa em um ponto nevrálgico do mundo antigo, constantemente sujeito à pressão migratória e à competição por recursos. A lealdade forjada através do sistema de recompensa militar, que ligava o soldado à terra através de direitos e obrigações, sedimentava a coesão interna, transformando a disciplina em um valor hereditário. Essa profissionalização da violência garantia não apenas a vitória, mas a continuidade do projeto civilizatório. Agora, à medida que os ecos das marchas e o cheiro do pó assentam, e a poeira das ruínas dos obriga a focar na essência, o foco naturalmente se desloca da mecânica do conflito para o significado duradouro dessa luta incessante. Não se trata apenas de narrar a história de um império, mas de decifrar o código de resiliência que permitiu a uma cultura prosperar onde o fracasso era norma. O legado que nos interpela transcende as táticas e as conquistas, apontando para a capacidade singular desse povo de transformar a diversidade climática e geopolítica na argamassa de sua própria grandeza. O caminho percorrido até aqui exige uma reflexão final sobre a dimensão humana e o custo, e a glória, de tamanha determinação. O palco está montado para a ponderação do impacto final desta herança, uma herança onde a coragem não era um traço acidental, mas o requisito fundamental para o próprio existir. Ao final desta imersão nas arestas cortantes da história mesopotâmica, percebe-se que o legado caldeu não pode ser medido apenas pela altura de seus zigurates ou pela profundidade de seus códigos legais. A verdadeira monumentalidade reside na argamassa invisível que unia sua civilização, uma resiliência forjada pela necessidade incontornável de lutar.
Onde a planície se estendia infinitamente sob um sol implacável, a defesa não era um luxo estratégico, mas o primeiro ato da engenharia civil, antecedendo a própria semeadura. Os rios gêmeos, fontes de vida e de ameaça, impuseram uma lição brutal e definitiva. A ordem social e a prosperidade material eram empreendimentos frágeis, sustentados unicamente pela capacidade de converter o conhecimento em força organizada e a determinação em domínio territorial. O espírito caldeu, assim, não era intrinsecamente guerreiro por escolha, mas por imposição do ambiente e do contexto geopolítico. A ferocidade era a única garantia de que as sementes plantadas chegariam à colheita. A síntese que emerge da poeira das ruínas é a da interdependência paradoxal entre o apogeu cultural e a eficiência militar. As descobertas astronômicas e matemáticas, o refinamento da escrita e a complexidade administrativa de Babilônia foram financiados e protegidos por uma máquina de guerra que operava com a precisão de um relógio solar. O esplendor imperial era o produto direto da logística impecável, da engenharia de cerco e da disciplina implacável que transformavam dunas em plataformas de ataque. A astúcia tática, a vigilância constante e a capacidade de sustentar vastas campanhas em condições desérticas não eram meros atributos de generais talentosos, mas sim o reflexo de uma burocracia militar profundamente enraizada, onde o escriba que contava o suprimento de cevada era tão vital quanto o soldado na linha de frente. O medo que o nome caldeu inspirava nos reinos vizinhos não era um subproduto da violência, mas o resultado calculado de uma política de coerção que fazia da previsibilidade de seu poder a sua arma mais eficaz. Esta narrativa, liberada dos vieses que separam a história cultural da história militar, oferece uma perspectiva unificada sobre o que significa fundar e manter uma civilização em um ponto nevrálgico do mundo. O sistema de recompensas, que ligava a lealdade do guerreiro à concessão de terras, demonstra que a defesa do império era, em última instância, a defesa da própria base econômica e da honra familiar. Essa institucionalização da força, transformando a bravura em um contrato social hereditário, assegurou a longevidade de uma estrutura que, de outra forma, teria sucumbido à primeira onda de invasores. A resiliência, neste contexto, não era uma qualidade moral abstrata, mas uma prática institucional, a engenharia aplicada à persistência. O legado caldeu, gravado em tabuletas que documentam tanto a divisão de terras quanto os despojos da guerra, ressoa com uma mensagem atemporal e poderosa. A estabilidade e a prosperidade, os pilares de qualquer grande realização humana, não são estados permanentes da natureza, mas conquistas laboriosamente defendidas. O solo fértil da Mesopotâmia ensinou que a fragilidade do sustento exige uma força protetora que seja igualmente engenhosa e inquebrantável. Os ecos que ouvimos das ruínas não são apenas os passos de exércitos desaparecidos, são a lembrança silenciosa e incontornável de que toda grande construção repousa sobre uma fundação que deve ser mais forte e mais vigilante do que as ameaças que a cercam. A história desses guerreiros que se recusaram a ser apenas agricultores em uma terra de incertezas nos lembra que a verdadeira prática da civilidade começa quando se entende que a coragem de semear deve ser igualada pela determinação de proteger. A luta pela ordem, a defesa do conhecimento e a persistência em ambientes hostis exigem que a resiliência seja a nossa estratégia primordial. Este é o alicerce que permanece, muito tempo depois de o bronze ter se desfeito em pó, a lição de que o espírito mais valente é aquele que se recusa a ceder.